Muito boa noite para quem estiver chegando, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra e uma alegria ter vocês aqui dentro da nossa sessão exclusiva para profissionais da saúde e terapeutas que já entenderam que não basta sermos apenas prescritores ou repetidores de condutas, e sim entendermos o que de fato vai poder levar os nossos pacientes, clientes, etc., à cura verdadeira, né? Não só colocar band-aid em cima da feridinha, né? Tanto no concreto quanto no sutil, mas sim achar as raízes dos sintomas recorrentes através de uma investigação que vai além do nosso próprio exame físico, da nossa anamnese ou das ferramentas que a gente tem e que a faculdade nos ensinou e que está tudo bem, a gente precisa delas. Porém, a gente sabe que dia após dia isso vem se mostrando claramente, não são suficientes. A gente não consegue trabalhar plenamente a cura dos nossos pacientes só com o que a faculdade de medicina nos ensinou, a faculdade de enfermagem, a faculdade de psicologia, etc. Certo? Então, que bom que vocês estão aqui. Quem estiver chegando aí, seja muito bem-vindo. Depois, quem assistir isso depois da mesma maneira. Que bom que vocês estão aqui, porque vocês já perceberam que a gente precisa expandir o nosso horizonte. A gente precisa olhar o nosso trabalho de outra forma. A gente, mais do que nunca, precisa entender que as respostas que a gente busca, não para nós próprios, mas para os nossos próprios pacientes, muitas vezes não vão estar no nosso corpo físico, e sim nos outros níveis de investigação, mental e conectivo, que é o que a gente fala aqui dentro da medicina simbólica. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, sou a doutora Carla Menini Stahlschmidt, médica há 21 anos, mentora e professora há 17 anos, fundadora da Medicina e Simbólica, esse canal de comunicação do sutil com o concreto que mistura ou sobrepõe a medicina alopática com o estudo da simbologia dos sintomas no corpo, entendendo a partir daquilo qual é a verdadeira raiz daquele sintoma recorrente, que não melhorou com o remédio, que não tem nada anatômico, mas que a pessoa continua sentindo dor, continua não se sentindo bem, e dessa forma a gente pode ajudá-los a achar isto, né? Achar esta raiz e entender como tirar eles muitas vezes de padrões comportamentais, de padrões de contexto de ambiente, familiar, trabalho, relacional, etc., que podem estar adoecendo eles, além de, obviamente, ensiná-los a olhar para dentro, né? E a partir disso, a gente ajudando nessa guiança, eles conseguem acessar as curas que eles próprios já têm a resposta, né? O self manda para eles, né? A nossa melhor versão, o Imago Dei, né? Então, deixa eu explicar para vocês um pouquinho de como funciona a medicina simbólica para que vocês compreendam o para que eu ter trazido isso de uma maneira estruturada e trabalhado através de uma formação que profissionais da saúde e terapeutas podem utilizar os conhecimentos da medicina simbólica para o seu próprio setting terapêutico. Ou seja, eu consegui trazer isso num método que é replicável, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu só abrir aqui. E eu vou compartilhar essa tela com vocês para que a gente possa trabalhar juntos. Que vocês possam entender sobre o que eu estou falando, né? Muito do que a gente fala aqui tem uma relação direta, né, indireta e direta, né? Com a alquimia, né? Ah, é só o que a gente fala? Não. É medicina germânica? Não. É medicina oriental? Também não. A gente tem algumas sobreposições, mas principalmente a gente trabalha o entendimento do nível físico, o que aquele órgão sistema simboliza. No nível mental, qual o padrão que eu tenho de repetição comportamental aqui? No nível conectivo, qual o nível energético desta situação? Tanto o campo pessoal quanto o campo de contexto desse paciente, né? E a partir desse entendimento, a gente vai para entender os princípios alquímicos que estão envolvidos naquela doença, naquele sintoma, ou nos sonhos ou sincronicidades, ou às vezes todos que o paciente traz para a gente. Geralmente é isso aí, começa do sintoma e a partir daquilo ali a gente vai destrinchando o resto, tá? Então, a alquimia, só para a gente entender, ela é uma filosofia antiga que combina os elementos de química, física, astrologia, arte, semiótica, medicina, misticismo e religião. Muitos dos princípios e procedimentos da alquimia, eles foram precursores da nossa moderna ciência, e depois, lá na Idade Média, isso foi separado, né? E aí quem falava de algo que não fosse a doença, o sintoma, e que só, né, só Deus, só Jesus tem a cura disso, e que a gente aqui
ou a ciência, né? Ou o que está ali colocado na lâmina, ou o que está anotado no artigo, ou o artigo científico. Quer dizer, a gente perdeu a conexão com o lado sutil, com o lado da alma do curador, né? Do curador ferido, do Chiron. Todos que estamos aqui, em algum grau, somos esse curador ferido, que a partir das nossas feridas resolvidas, a gente leva isso como um caminho de resolução para os outros, consciente ou inconscientemente. Felizmente, quem chega aqui, cada vez mais consciente, certo? Então, o corpo, na alquimia, ele é visto como um recipiente ou um vaso para transformação. Essa transformação muitas vezes é representada como a transmutação de metais, né, que descritivamente, né, isso é falado, né, do chumbo ao ouro, mas isso é basicamente descritivo, né? Depois alquimistas modernos, inclusive, né, renomados psiquiatras e psicólogos, né, Jung, por exemplo, foi um deles, que maravilhosamente conseguiu entender e juntar a alquimia, né, juntar os saberes alquímicos com as fases e etapas psíquicas de resolução de uma determinada questão. E isso é uma das bases do nosso trabalho. A gente consegue traduzir o que diz os sonhos, sintomas e sincronicidades desse paciente para que ele possa tomar as próximas ações, né? Então, isso foi feito também metaforicamente para o desenvolvimento espiritual e pessoal. Então, as bases da alquimia do corpo, elas estão interligadas como um processo de transmutação, servindo como alegoria para transformação e purificação do corpo e do espírito. Então, isso, gente, já faz assim, ó, mais de 3.000 anos que as pessoas sabiam disso. 3 a 5 mil anos atrás, né? Hermes Trismegisto, os primeiros alquimistas, eles observaram isso, talvez não tinham essa tradução tão clara, mas eles anotaram tudo aquilo, as percepções próprias naquilo tudo, né? E a partir daquilo, as coisas vieram se desenvolvendo. Chegou um ponto em que isso foi separado e ocultado, né? E isso tornou-se escola de mistérios, né? E na Idade Média, muitas pessoas, inclusive, foram perseguidas por conta disso, né? Mas agora os tempos são outros. Acho que vocês estão bem percebendo isso, né? Os tempos demandam uma mudança de visão nossa sobre como enxergar o ser humano, integrar o ser humano, para poder agir sobre aquilo e ajudar na cura desse ser humano. E não vai ser só um antibiótico, uma cirurgia, um procedimento, um remédio que vai resolver o problema, gente. Eu acho que vocês, talvez aí, tanto quanto eu, já estejam com isso muito claro na cabeça de vocês, né? Então, veja que esse livro aqui que eu estou trazendo para vocês é só um exemplo, né? Que depois, ali no meio do caminho, a gente teve Jung que trouxe essa junção de uma maneira maravilhosa, né? Do corpo e da alma, né? E trouxe para nós essa visão também, né? Mais, vamos dizer assim, de uma maneira, do ponto de vista um pouco mais moderno, né? Do corpo, mente e espírito, né? Isso já vinha lá de trás também, depois foi separado nos concílios da igreja, e aí, depois de um tempo, isso retomou, e Jung conseguiu recolocar isso de tal maneira a se estudar a alma, né? O reino intermediário, inânima, né? E agora, você vê, ó, esse livro aqui, gente, por exemplo, é um livro de 2021, né? O nome desse livro é Medically Unexplained Symptoms, a Brain-Centered Approach, ou seja, sintomas não explicados medicamente, né? E como a gente consegue trabalhar essas circuitarias através do entendimento de como elas trabalham no nosso corpo e como elas recebem sinais a todo tempo, né? Então, esse autor, ele traz muito bem, ele traz muito clarificado como a gente consegue compreender a ação do contexto, ou seja, né, do conectivo, do mental, em cima do nosso corpo físico. Ele consegue traduzir isso de uma maneira neuronal, através do entendimento de uma especialidade que é neuroimunopsicoendócrino, biologia. Ah, meu Deus, nós temos que decorar isso, nós temos que saber isso. Não, não precisa. Isso, pura e simplesmente, é para aqueles que são os São Tomés, né? Para aqueles que precisam ver para crer, né? Mas, para além disso, muito além disso, a gente tem muitas outras coisas que a gente consegue trabalhar e traduzir e fazer o entendimento do nosso paciente para que a gente atinja a cura psíquica, sim, deles, e não só a cura física. Tá? Existem alguns padrões nisso, a gente fala muito disso dentro da formação. Existem alguns padrões que são clássicos de entendimento, né? Exemplos, ele fala muito disso aqui nesse livro, né?
Exemplo típico, só que ele não fala com esse viés que a gente coloca aqui, né? Aqueles pacientes que têm os que a gente chama espectros de doença, né? Por exemplo, tem dor no corpo inteiro, a famosa dourada no corpo, né? Dor no corpo inteiro, articulação, enche a articulação, não consegue se mexer direito, né? Levanta com maior dificuldade, etc. Geralmente são senhoras de mais ou menos 50 e poucos anos, né? Tem um histórico de depressão, já tomaram várias medicações, melhoram, pioram, mas não fecha diagnóstico, não tem enzima que bate para fibromialgia. Tem a enzima um pouquinho aumentada, tem uma coisinha um pouco aqui, um pouco lá, mas é o que eles chamam, é um espectro de doença, né? Esse espectro, quando você começa a observar o padrão comportamental destas pacientes, algumas coisas interessantes começam a aparecer. Algumas coisas interessantes começam a surgir na maneira como elas levam a vida, né? Elas geralmente são chefes de família, seus 50 e poucos anos. Elas geralmente entendem que a maneira delas demonstrarem que elas estão ali, delas, vamos dizer assim, delas receberem amor é através do serviço, da doação, do fazer tudo para todos, colocar todos em primeiro lugar e ela fica lá por último lugar, né? Esse padrão de comportamento, ele é um padrão arquetípico. Ele é um padrão que a gente comenta, um padrão da Deméter na sombra. Como assim, cara? Como assim? O que isso tem a ver com a medicina? Vai escutando. Deméter é a deusa, é um arquétipo, né, de deusa grega, que é uma deusa mãe. Ela é a deusa da fertilidade. Tudo que ela toca floresce, né? Os campos de trigo, tanto que um dos símbolos dela é o ramalhete de trigo com ela, né? Ela é a mãe, o acolhimento, né? A fertilidade, a dádiva, né? Só que o que que acontece? Quando a mulher engata nesse padrão, e todos nós engatamos em algum momento da nossa vida, que momento é esse? Quando a gente vira mãe. Quando a gente vira mãe, a Deméter vem a gente querendo ou não. Não adianta. Fato é que a gente nem sabe disso. Porque ninguém nunca nem falou isso pra gente, né? Às vezes a gente leu e tal, mas isso mexe no inconsciente, mas a gente não traduz isso, né? Fato é que o que acontece? A Deméter vem quando essa mulher vira mãe. Ela não sabe disso. E ela começa a fazer por todos. E a dependência do neném primeiro depende dela. E claro, isso acontece mesmo. Esse tempo é um tempo muito especial. É um tempo de mudança arquetípica, né? A gente sai da donzela e entra na mãe, né? Arquetipicamente falando. A mãe é essa Deméter, por exemplo, né? Então, o que acontece? Ela começa a entrar nesse papel. Ela entra na Deméter, sim. E segue. Só que aí o que acontece? Ela acha que não existe mais nada na vida. Ela acha que a vida se resume àquilo. Ela acha que aquele é o arquétipo final dela, esquecendo que depois vem a anciã. Maravilhosa, né? Mas o que que acontece? Ela continua na mãe. Continua na mãe. Doação, doação, faz. E ninguém vê. E ninguém dá o valor real àquilo ali. E aí o que acontece? Isso, gente, tudo isso é inconsciente, tá? Ela não pensa assim. Isso é um padrão inconsciente. Aí o que que o inconsciente dela trabalha? Poxa vida, eu faço. Nunca chega. Aí o que acontece? Ela não tira um tempo para ela não faz uma atividade física, ela não nutre a alma dela com algo que ela gosta, ela não nutre o feminino dela com o prazer, né, com a energia feminina, ela não é preparada para receber, para nutrir, para gerar. Ela é preparada para fazer para fora e doar-se para os outros. E aí chega nesse ponto, ela faz, mas ninguém reconhece, né? Ou seja, aí todo mundo começa a achar que é obrigação, né, dela fazer. E aí o que começa a acontecer? Ela continua nesse papel. E ela tá adoecendo por causa disso. Os sintomas começam a aparecer. E aí chega num ponto que o inconsciente dela fala: ó, veja, as pessoas não estão te reconhecendo. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Vamos continuar fazendo mais. Até que chega o ponto que o corpo, sem atividade física, sem endorfina, sem serotonina, sem nada disso, né? O que que acontece com ele? Esse corpo adoece. Ela sempre acha que está na falta. E aí ela entra num modus operandi perigoso, que é o que 90% dos pacientes chegam para a gente
relatando inconscientemente. Eles não sabem, mas é isso que está acontecendo com eles. É o modo sobreviver. É o sistema adrenérgico trabalhando incessantemente, lançando cortisol e mediador inflamatório incessantemente nessa corrente sanguínea. E aí o que começa a acontecer com esse padrão arquetípico? Elas começam a inflamar. E aonde elas inflamam? Nas juntas, nas articulações, nos tendões. E o que que isso significa simbolicamente, articulações? Articulações na simbologia significam a operação alquímica da separatio, ou seja, separação de crenças. Então, ou seja, o corpo vem apontando com uma flecha através das dores. Pare com isso. Pare com isso, não é por aí. Mas da onde que essa paciente vai imaginar na vida que é isso que está acontecendo com ela simbolicamente? Não, o que que ela tem? Ela tem dores crônicas, ela tem desânimo, ela tem cansaço, né? Não dorme direito, claro, né? O pulso de corticoide é totalmente errático, uma paciente assim, não só nela, mas em várias, né? E aí o que que acaba acontecendo? Essa paciente acaba adoecendo, vai buscar ajuda, e aí não se chega no diagnóstico. Mas o que que começa a acontecer? Não, vamos tomar, dona Fulana, isso pode ser da sua cabeça, né? Vamos começar a tomar um remedinho, começa a tomar um antidepressivo. Aí toma um antidepressivo, dá uma melhoradinha, por um tempo ali, dá aquela maquiada, depois volta tudo de novo. Por quê? Porque o padrão continua lá. Esta mulher continua doente porque ela continua presa naquele arquétipo. Ela não sabe que ela tem que sair daquilo ali, que ela não é sair daquilo, ela precisa evoluir para o próximo arquétipo. Qual é o próximo arquétipo? A anciã, a sábia, a mulher da menopausa. Mas e aí, como é que ela vai saber disso? E aonde que ela tem que entrar em contato com isso? Isso ela só consegue quando ela conseguir se reconectar com o feminino dela. E para isso, imediatamente, o que que ela tem que parar de fazer? Parar de sobreviver e parar de fazer para fora, ó. De doar, fazer para fora. Então vocês vejam, que de um simples quadro de dores crônicas que fecham para um quadro reumatológico de, parece uma fibromialgia, mas não é, é um espectro. O que que a gente tem? A gente tem todo esse rolê psíquico ali atrás. E aí eu vou dizer para vocês, isso vem além, ou vai para mais profundo ainda do que isso? Vai. Exemplo que eu vou passar para vocês. Uma paciente bem desse estilo, que eu atendi um tempinho, mais uns 2 anos atrás, já na verdade. Aí eu já estava fazendo essa prática, né? Eu já estava praticando medicina simbólica no consultório, né? Eu já estava começando a introjetar, né, alguns questionamentos, né, entendendo, aqueles pacientes que tinham abertura, a gente já via aquilo funcionar, né, já via o paciente se libertar literalmente de padrões, curar mesmo, né, síndrome do ombro congelado, dor cervical crônica eu sou uma, né, que nem, depois eu conto a minha história, né, dor lombar, gastrite, etc, tudo, né, mas essa paciente foi muito interessante, porque ela não tinha nível de consciência para essa conversa exata que eu estou falando agora para vocês. Mas chegou ela estava assim no quarto ciclo de remédio já, assim, né? Quarta tentativa de duplas de medicação para tentar tratar uma fibromialgia suposta que não fechava diagnóstico direito e tal. Aí eu perguntei para ela, dona Fulana, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora sonha? Joguei a pergunta, né? Joguei no ar. A senhora sonha? Aí ela, doutora, eu não lembro muito dos meus sonhos. Eu lembro de uma coisa só. Tem um sonho que eu lembro que várias vezes eu sonho com ele. Eu tô sempre numa cozinha, uma cozinha antiga, suja. Tem um fogão que é velho, ele tá sujo, todo enferrujado. E eu chego lá e eu tô limpando esse fogão. Eu tento limpar, 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 mas ele não acende. Ele não acende e quando eu viro ele para tentar limpar, tirar aquela gordura e tal, só sai mais gordura, mais lodo. Ela até usou essa palavra, como um lodo, né? Gente, a hora que ela me falou isso, eu simplesmente falei, entendi, dona, já entendi, né? Veja, o inconsciente dando a letra ali, ó,
categoricamente para ela, né? O que significa isso traduzindo então para vocês? Cozinha é o coração alquímico da casa, é aonde a alquimia acontece de fato, é aonde a gente consegue realizar as operações que vão transmutar as coisas, vão melhorar, vão depurar, etc. Essa cozinha toda velha, né? Ou seja, uma cozinha que não tem movimento, uma cozinha onde não há vida, um fogão sem chama. Gente, que chama é essa? A chama interna. É o que traz paixão para a vida da pessoa. Apagado, não funciona. O que que eu faço nesse fogão? Eu tento dissolver essa gordura e não consigo. É só mais e mais, é lodo, né? É sombra, gente. É sombra. E aí o que acontece? Ela tenta, mas o que ela faz é inútil nesse sentido na psique dela. Ou seja, sabe assim, enxugando gelo? Ela tá limpando o lodo. Não é limpar. Aquilo ali tem que escarafunchar. Aquilo ali tem que arrancar essa gordura, tem que aquecer, ou seja, calcinar, separar, etc. Não adianta só passar pano, se é que vocês me entendem, né? Então, óbvio que eu não falei tudo isso para ela, porque ela não estava preparada para ouvir isso. Mas na minha psique ali já estava muito claro o que estava acontecendo ali. E aí eu comecei a fazer as perguntas da anamnese simbólica, que é uma das coisas que a gente trabalha dentro da Vortex. Aí eu comecei a perguntar para ela, dona Fulana, mas vem cá, em casa, como é que é, né? A senhora tem filho? Ai, doutora, tenho filho de 40 anos, 45 anos que mora em casa comigo ainda. Eu que eu faço tudo para ele, mas nunca tá bom. A hora que ela falou isso, eu falei assim, tá bom, eu entendi. Aí eu perguntei para ela, dona Fulana, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quem foi que disse que o que a senhora faz tem que estar bom para ele? Quem foi que disse que a senhora é obrigada a isso? Agora, com seu filho com 45 anos, ele não é maior de idade? Ele não trabalha? Ele não... Isso, não é... Óbvio, não falei muito mais, né? Mas vocês entendem? Aí a gente começa a acender uma luzinha para os nossos pacientes, para que eles compreendam isso, né? Isso assim, gente, isso é um padrão, tá? Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, mas primeiro deixa eu entender. Denise e Poliana, tudo bem com vocês? Da onde vocês estão falando, mulheres? E outra coisa eu quero saber, faz sentido para vocês isso que a gente está falando até o momento? Vocês enxergam é, essa conexão do sutil com o concreto de alguma maneira? Mandem no chat aqui. Olá, Poliana. Sim, total. Pois é. Boa noite, tudo bom? Total, Denise. Então, assim, isso é um dos exemplos, né? Isso é um dos padrões que a gente tem. Poliana de Dourados, que legal, seja muito bem-vinda, maravilha. Denise também me diga aqui depois onde fala. Eu quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui para vocês entenderem como é que a gente chegou, né, nisso. Não tem problema, amada. Deixa eu botar o chat aqui do lado, né? Não, não pode ligar a câmera. Aham, São Paulo, mora no Rio, beleza. Ai, Poliana, que legal. Joia. A sobrinha tá perto. Tá bom, não tem problema, Denise, fique tranquila. A Poliana, psicóloga, e trabalha com barras, joia. Muito bem. A Denise de São Paulo mora no Rio. Que aula. Que bom. E a mulher? Isso é um pedacinho. Deixa eu passar aqui, mas tem muito mais. Mas realmente, gente, isso aí mudou a minha vida, mudou a minha forma de, primeiro, de enxergar a mim própria, segundo, de enxergar os sintomas e os sofrimentos dos pacientes. E isso fez com que eu melhorasse, assim, muito, mas muito, muito, muito. A capacidade de entrega para eles e principalmente os resultados, gente. Porque às vezes você vê que o paciente fica assim, ó, né? Ele fica rodando, rodando, rodando. Às vezes vai de um profissional no outro, às vezes vai no mês e vai um tempão no mês. E aí aquela coisa, chega uma hora que trava, né? Por quê? Porque é o próximo nível. Porque não adianta a gente ficar no mais do mesmo, né? A gente precisa ir para camadas mais profundas, né? Do inconsciente. Só que o paciente, ele não vai saber falar isso pra gente. Então, o que que a gente faz, não é? A gente traduz isso para ele, né? É ele mesmo que está dizendo. A gente só traduz, né? Então, olha, a Denise, sou terapeuta integrativa holística, depois começou a estudar Jung. Nossa, nem fale, mulher, é maravilhoso, né? Ai, vô Jung, a gente ama ele. Ele é uma das coisas que a gente faz aqui, né? Não é só ele, mas também tem ele, né? Claro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês precisam entenderem como é que a gente chegou, né, nessa conclusão, nesse ponto. Como que a gente consegue traduzir isso, né? Vocês vão enxergar bem, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, mas qualquer coisa vão mandando aí no chat, tá?
Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, subir um pouco, só para vocês... Ai, não, volta. Aqui. Isso aqui, ó. Esse aqui é o... vamos dizer assim, é o esqueleto, né, de como a medicina simbólica trabalha e o que a gente usa, né, de ferramentas para poder auxiliar e depois eu estruturar essa metodologia, tendo, óbvio, primeiro aplicado em mim, né? Eu que fui o paciente zero, né, gente? Eu tinha uma dor nas costas aqui, que era algo assim, surreal, né? Fazia 5 anos que eu tinha dor. Eu cheguei, bom, fiz tudo, fiz infiltração, exame, blá, blá, tudo normal, né? Normal, né? Mas o que aconteceu foi bem na época do puerpério, né? E não contente com uma, né? Vamos dizer assim, com um tipo de dor. No segundo filho eu tive outro tipo de dor, né? Mas ambas na coluna, no eixo central, né? No eixo de individuação, né? E inclusive da segunda vez chegou num ponto, gente, que eu cheguei a quebrar a coluna, né? Mas, meu Deus, sofreu um acidente, alguma coisa grave? Não, gente, eu quebrei a coluna levantando da cama de madrugada para atender o meu filho. E aquela noite eu contei, eu levantei 22 vezes. Agora que eu tô ligando, né? 22, 2 mais 2, 4 é o número do self, né? Falando no simbólico, olha só. Então, eu cheguei a fraturar a coluna, levantando para atender a criança de noite. Pra vocês entenderem o tipo né? Do sinal do tipo, pare, né? É aquela coisa sincronística mesmo, né? Que vem pro corpo, literalmente. E ali eu tive que parar. Na verdade, eu não parei ali. Eu fiquei mais um mês ainda com dor, fazendo o que eu tinha que fazer, né? Como mãe, até que eu fiz os exames e aí eu notei aquela fratura por estresse, né? Deita, levanta, deita, levanta, deita, levanta, né? E aí foi que eu comecei a estudar tudo isso, né? Também, né? Obviamente. Então, assim, primeiro foi em mim, né? Até se estiver em casa, tudo podem mandar no chat aqui, eu vou deixar do ladinho aqui pra gente ir conversando, tá? Depois disto, foi quando eu comecei assim, cara, não é possível, tem que ter alguma coisa a mais. Aí eu fui atrás do estudo, fui atrás do autoconhecimento, entendi, aí eu compreendi. O que significava aquilo, né? Aqui embaixo, né? Sobrecarga externa, né? Veja só, sou eu fazendo tudo o tempo inteiro. Não tá dando mais. Deu, chega, né? O famoso chega, deu, né? E só para vocês entenderem o racional disso, na primeira gestação e puerpério, a minha dor era aqui em cima, ó, era uma dor cervical. E essa dor me acompanhou por muitos anos depois. E tudo bem, eu sou cirurgia de formação, eu fazia cirurgia e tudo mais, mas não era a cirurgia que me causava dor, na verdade. Eu não tinha problema lá, né? Qual era o meu problema? Era o contínuo do tempo, né? E o que acontecia naquela época? Obviamente que eu não sabia, e hoje eu sei, né? Gente, eu era trabalhada desde sempre, desde pequena, trabalhada na espada, né? A filha do pai, né? Atenas, espada na mão, literalmente, né? Bisturi na mão, por vários anos, trabalhando numa emergência, né? No hospital de emergência, e cortando todo mundo, e não querendo nem saber nem olhar para o lado, né? E era o quê? Fazer, checklist, fazer. Era o tempo inteiro assim. E claro que isso me adoeceu. E claro que eu não sabia disso. E claro que quando chegou no ponto extremo, que juntou isso e mais a maternidade, um pouquinho, né, de desgaste, né, tudo isso, a coisa começou a apontar. E aí investiguei, até infiltração eu fiz aqui, mesmo não tendo nada, né, para daí eu entender, depois de muitos anos de fratura na coluna embaixo, etc., no segundo problema que eu tive, aí eu fui estudar, falei, olha só quem que é, né? É o ânimos negativo. É o nosso masculino, né? Dizendo assim: pare, mulher, pare, abrace o seu feminino, pare com isso agora. A partir do momento, gente, que eu entendi isso, e eu comecei essa conversa comigo mesma e comecei a sair do circuito do sobreviver e entrar no circuito do viver, já vamos falar disso aí, foi que o ânimo baixou a bola aqui para mim. E hoje eu vou te dizer, de vez em quando tem dor, tem, mas assim, com uma raridade absurda. E eu já sei o que é. Eu já sei que é a sobrecarga interna, né? É coisa demais, é estresse que vem aqui para dentro, é a sensação de controle às vezes, é aquela coisa do julgamento, da crítica e tal, né? E é ele que vem apontando aqui na nossa cacula. Eu já converso com ele falando, eu já entendi, me passei, eu já entendi, pronto, acabou, a dor vai embora. É desse jeito, literalmente. Então, imagine você poder ensinar isso para o teu paciente. Obviamente que não vão ser todos, né? Mas imagine você ter essa ferramenta, né? Esse mapa para poder levar isso para o teu doente
e resolver um problema que às vezes faz 20 anos que ele não resolve. Veja bem o resultado disso, né? Para ele e para nós, né, gente? Porque, obviamente, que quanto mais resultados positivos a gente tem com os nossos doentes, melhora para nós, né? Melhora em todos os sentidos, né? Melhor no sentido de autoridade, melhor no sentido financeiro, melhor no sentido da tua ocupação de agenda, melhor no sentido de maneira de você entregar para o teu paciente, ou seja, melhora tudo, né? Que é o nosso objetivo. Então, a gente trabalha nos pilares da medicina simbólica com 3 situações principais, né? Então, a gente tem os sintomas atrelados aos sonhos, os sintomas e os seus níveis de investigação, e os sintomas e as sincronicidades e a avaliação disso simultaneamente, né? Então, eles se cruzam em alguns pontos aqui. Todos eles vão para um lugar, 2 lugares, na verdade, né? Em comum, que são a neuroimunopsicoendocrinologia, aquilo que eu falei no comecinho, né? Então, é a junção de 4 especialidades da medicina que faz o quê, na verdade, né? E veja, isso é hoje que estão falando, né? Basicamente, ela traz para a matéria aquilo que a gente já sabe do sutil, né? Por exemplo, ela sabe que, vamos dar um exemplo aqui, outro exemplo bem clássico. Você acordar com um despertador, né? 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, 5:30 da manhã, não sei, a hora que acordar. Você acorda com um despertador. E você tá dormindo, tá no teu sono REM, e de repente, o que que acontece? Primeiramente, primeira coisa do teu dia vai ser o quê? Um booster de adrenalina, né? Mediadores pró-inflamatórios. Pronto, já inundou o teu corpo daquilo. Já aumentou a tua frequência cardíaca, já aumentou a tua frequência respiratória, já desviou tua circulação. Cortisol já, mesmo que não era o horário dele fazer isso ainda. Agora eu fico pensando né? Só abrindo parênteses. Fico pensando eu no plantão, 3 horas da manhã, querendo dormir, chega um baleado. Gente do céu, como é que o cortisol vai atuar nessa vida? Não é à toa que o resultado vem, né? Depois, 20 anos depois, tá aí, hipertensão chegando, batendo na porta, né? Mas ok. Então, assim, pense isso acontecer com você. Já cedo, pá, de manhã, né? Pra solar o dia já cedo. Aí o que acontece? Aí você já acorda, aí você já tá, né, adrenalizada, mesmo que você não perceba isso ainda, né? O corpo já tá, né? Os mediadores já lavaram o teu corpo. Aí o que acontece? Aí você já desce pra fazer café, tá? E chama as crianças, e aí as crianças não vêem, daí já começa, vai se atrasar, claro, vai atrasar. Aí começa, aí já começa, eles já descem atravessado, porque você já tá gritando, porque etc. Aí um já começa a dar uma resposta atravessada pro outro, aí você já. Ou seja, aí começa uma sucessão de coisas que vai culminar não só nas primeiras 4 horas do dia, que é quando essa toada, né, essa primeira liberação que a gente tem, vai dar toada das primeiras 4 horas do dia. Não são só as primeiras 4 horas que vão acabar assim. Por quê? Porque a partir disso, o que acontece? Geralmente, a gente começa a tomar decisões erradas. Baseadas no quê? Nesse mecanismo adrenérgico. Esse mecanismo adrenérgico é arraigado em uma coisa só, 2, na verdade, 2 coisas só. O medo, e esse medo, ele te traz para falta, para escassez. Então, pense bem. Aí o que acontece? Você começa a tomar decisões da tua vida pautadas nesses mediadores, nessa neurotransmissão. Aí te digo assim, isso é um exemplo de um dia isso acontecendo. Agora, pense isso acontecendo 5 dias na semana, 15 anos consecutivos. Pense o que organicamente você vai ter para você, ou teu paciente, quando chega para você. Que daí ele chega a 4ª vez no ano te falando que tá com gastrite, que não aguenta mais e já tomou 15 vezes omeprazol e melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. E que todo mundo olha para ele, ele faz uma endoscopia, você não tem nada, é da sua cabeça. Tá, mas onde é que tá isso? Será que é só no alarme? Será que é só, entende? Só que, obviamente, que os médicos, né, os profissionais não fazem essa conexão, obviamente, nem aqui, não, num primeiro momento, eles vão fazer isso depois, né? Agora, quem já lida com a parte holística, quem já faz a psicologia, já entende com outra ótica. Mas o que a gente pega no consultório é isso, gente. É os pacientes que estão, assim, há 5 anos indo e vindo de gasto, de pneumo, de não sei o que, tomando omeprazol, pantoprazol, sucrafilme, etc. Tudo que é remédio e melhora, piora, melhora, piora. E quem são os responsáveis, né, por essa mediação? Quem que começou a escrever esses caminhos agora, recentemente? Essa especialidade aqui, ó, neuroimunopsicoendocrinologia, que nos diz que temos, óbvio, ela fala de várias coisas, mas para nós aqui, o que a gente divide principalmente, né? Vamos dizer assim, de uma maneira mais didática, né? Circuitaria adrenérgica
e a circuitaria de recompensa do núcleo accumbens. Então, coloca nessa circuitaria aqui, a circuitaria do medo, sequestro amidaliano, o sobreviver. E aqui, a circuitaria do prazer, da recompensa, né? Então, o cérebro vai trabalhar ou na dor ou fugindo dela, no medo ou fugindo dele. Agora, quando eu falo em prazer aqui, não é o prazer assim, prazer do tipo assim, nossa, vou comer tudo que eu quiser, quando eu quiser, etc. Eu vou no shopping, vou comprar todas as roupas que eu quero. Não, não é esse prazer, né? É um outro prisma de visão, né? É o prazer de acordar de manhã, mais um dia respirando com os dois pulmões, que glorioso, né? Tô vivo, né? Nossa, nesses tempos agora, então, não preciso nem falar, né, gente? É nesse sentimento, sabe? Então, a especialidade começou a traduzir isso, né? A neuroimunopsicoendocrinologia. Junto com isso, a gente tem mais um detalhe que é importante aqui dentro do que a gente faz como estruturação da medicina simbólica, que são os processos alquímicos, os processos de cura, né? Então, aquilo que a gente estava falando, como Jung, né, ajudou a gente muito através, Mary von Franz, né, a Mary von Franz, através do entendimento dos símbolos, né, e da arquetípica, dos sonhos, das sincronicidades e dos sintomas, para que a gente consiga traduzir isso em que operação alquímica a gente tem aqui? Que fase alquímica a gente está aqui? O que tem que fazer qual a próxima etapa? O que eu tenho que cortar? Simbolicamente, né? O que tem que deixar morrer? Simbolicamente. Que parte minha eu tenho que fazer? Por exemplo, naquela senhorinha, né? Lá aquele sonho do fogão, né? O que ela tem que fazer ali? Não adianta só limpar ali. Primeiro, ela precisa aquecer aquela gordura, ou achar um solvente, né? A gente chama um elixir alquímico, né? Algo que potencialize, que acelere essas operações alquímicas iniciais, para que ela libere energia, para que ela continue nas próximas operações alquímicas, por exemplo. Tá? Então, isso é quem está falando para ela, o inconsciente dela está falando para ela. Mas é claro que a gente tem que traduzir. Então, aí o que acontece? É todo um caminho de busca ali daí, né? E aí a gente faz isso através dessa instrumentação que a gente tem aqui, né? Então, dentro dos níveis de investigação, que seria uma coisa mais, vamos dizer assim, inicial e estrutural, a gente tem o primeiro nível, que é a investigação física, o segundo nível, que é o nível mental, onde a gente vai investigar gatilho, emoção, forma, pensamento, né? Os pensamentos dotados de emoções que vão levar o nosso corpo a respostas fisiológicas que são detectadas aqui através dessas reações da neuroimunoendocrinopsicologia, né? Os sonhos, né? O que os sonhos estão nos dizendo nesse nível aqui, nesse segundo nível. O alinhamento dos chakras e o bloqueio desses chakras e aonde esse problema talvez esteja incrustado, enraizado, né? E o terceiro nível de investigação, que é o nível mais, literalmente, mais externo, né? Mas que diz o quê? É o conectivo, né? É campo mesmo, gente. É o campo da pessoa. É o campo do ambiente que a pessoa se encontra. É frequência vibracional mesmo, né? Da matéria, né? E da nossa matéria-corpo e da matéria que está no entorno dela, né? Eu tive paciente aqui, gente. Não sei como é a experiência de vocês com isso. Se em conta aqui do lado, para mim também no chat, se vocês já tiveram alguma experiência assim com o paciente e tudo. Mas eu tive pacientes minhas aqui na mentoria que, assim, não conseguiam levantar da cama direito. Assim, drenadas, literalmente, drenadas. Drenagem energética. Drenadas. E essas pacientes, e essa paciente, ela estava se aposentando do lugar de trabalho dela, né? E aí, a partir do momento que ela se aposentou, ela começou, de repente, a começar com um pouquinho mais de gás. Um pouquinho mais de gás, um pouquinho melhor, né? E o problema dela, na cabeça dela, na ponta da cabeça dela, eram só os joelhos que ela tinha, né? Ela tinha muita dor nos joelhos, né? Joelho, a operação alquímica da separatio, também articulação, né? E tem a ver com submeter-se, submissão, né? Então, ou a pessoa dobrar-se, submeter-se a alguma coisa, ou alguma coisa submeter-se a ela, né? Isso simbolicamente, óbvio, né? Depois de toda a primeira investigação feita e tal. Importante ressaltar isso aqui também, né? Dentro aqui do nosso programa, a gente sempre ensina isso, né? A primeira coisa que se faz é o quê? É o primeiro nível, né? É a investigação física, clínica, tipo assim, eu tenho, né? Eu tô com anemia. Bom, primeiro vamos investigar se tem uma causa física para a anemia, se não tem uma úlcera, por exemplo, ali. Mas por que essa úlcera tá ali? Aí nós vamos, né?
para a próxima etapa, tá? Então, primeiro a gente sempre faz esse tipo de investigação. Enfim, essa paciente tinha feito toda essa investigação. Ela tinha artrose dos joelhos, que ela já tinha de muitos anos antes, né? E a coisa havia degringolado ali nos sintomas, mas a artrose era uma artrose leve, né? Segundo o exame, quer dizer, incompatível com o que ela vinha sentindo. E essa drenagem energética. Ela se aposentou, ela começou a melhorar. Ela foi na escola, só para vocês entenderem, assim, a importância do simbolismo da coisa. Ela foi na escola depois que ela se aposentou, foi buscar umas coisas dela e ela abriu um armário da escola, o armário dela. Nesse armário, ela tinha coisas entulhadas, assim, de 30 anos naquele armário. Ela me contando, né? Doutora, daí o que que eu fiz? Eu peguei tudo aquilo, eu tirei tudo aquilo de lá, eu coloquei numa bacia na minha casa e eu queimei tudo aquilo. Calcinátil, né? Operação alquímica que vai dizer das frustrações do ego, né? Ou seja, aquilo que eu queria que fosse tal, mas não é porque não está de acordo com o meu alinhamento, a minha individuação. E aí, quando ela fez aquilo, na semana seguinte ela tava, ó, até pra praia ela foi, coisa que ela não ia há muitas décadas, por quê? Porque ela não aguentava. Então, assim, gente, pra vocês entenderem, as coisas acontecem aqui na matéria, quando a gente começa a instituir esse trabalho de uma maneira estruturada, né? Como eu tô querendo dizer para vocês, né? Então, vocês tiveram exemplos disso, gente? Já tiveram alguém assim parecido? Ou que vocês conseguiram linkar uma coisa com a outra? Contem para mim. Faz sentido isso que eu estou comentando com vocês? Tudo isso que eu estou trazendo são exemplos aqui das mentorias que a gente tem feito aqui dos pacientes que a gente atende, né? Tanto no offline, atendia mais, né? E agora mais no online, que é outra grande vantagem, né, para nós próprios, né, nesse sentido. Certo? Então, por que eu tô contando tudo isso para vocês, gente? Porque a partir do momento que eu vi que era possível a gente trabalhar esses sintomas, né, e ter esse entendimento para além só do físico, o que que eu comecei a compreender, né? Eu comecei a entender que poderia talvez ajudar outras pessoas, né? Para além do que a gente estava deixa eu achar aqui, só vou achar que eu quero mostrar para vocês como é que tá o cronograma. Aqui, ó, achei. Para além do que a gente faz no consultório, né, sendo prescritor de receita, né? Porque para nós estava sendo isso. Para mim, ali, depois de um determinado tempo, isso era isso que estava acontecendo, né? A gente virava mero prescritor de receita, de remédio, né? Talvez quem lide com terapia, né, meramente repetia as estratégias, né? Só que assim, os pacientes estão chegando num outro momento, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, ele não é um momento aleatório, né? Está acontecendo isso, um aumento do nível da frequência do nosso planeta, né? E as pessoas que estão despertas, elas estão se juntando mais e mais. Por quê? Porque a gente precisa estar pronto para atender quem tá passando por isso, né? Sim, Polly, vai ficar gravado, eu vou disponibilizar até amanhã, tá? Eu disponibilizo hoje à noite, vai ficar até amanhã disponível no nosso grupo. Está no grupo? Se você está no grupo, tá no grupo? Sim? Ok, beleza. Vai ficar lá então até amanhã, tá? Isso, do Whats, isso mesmo, o grupo da Vortex, tá? Isso aí, vai ficar lá, tá? Muito bem. Então, isso está acontecendo, gente. Essa transição, ela é fato, né? E não é à toa que vocês estão aqui, não é à toa que as pessoas... Obrigada, querida. Veja lá até o fim, veja lá até o fim, depois entre na Vortex, que eu vou te esperar, tá? Não é à toa que isso está acontecendo, gente. Não é à toa que a gente está se juntando, porque a gente precisa estar preparado para trabalhar com essas pessoas para além do que só o remédio faz, do que só o procedimento faz. A gente tem que estar preparado. Então foi aí que, obviamente, através de um chamado mesmo, né? Foi aí que eu instituí a Vortex, né? A Vortex que o nome dela não é à toa também, né? Vortex que de Kiron, né? Para vocês entenderem, tá? Kiron é quem, né, gente? Kiron é o curador ferido, né? Kiron é o curador que ficou doente, ele tem a imortalidade, mas a partir dessa imortalidade, ele tem muito tempo para estar lá com as feridas dele, ele começa a curar as próprias feridas. E aí, daquele momento em diante, ele vê a saída para a resolução das feridas dos outros. E aí, os outros começam a chegar nele para que ele possa ajudá-los nesse caminho. Somos nós que estamos aqui, de um jeito ou de outro, né? Os Kirons não se encontram à toa, né? A gente está sendo muito necessário, principalmente agora, nesse momento, né? Então,
Aí, a partir disso é que veio a ideia da estruturação de uma mentoria exclusiva para profissionais de saúde, terapeutas e terapeutas holísticos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, não dá mais para ser mais do mesmo. Não dá, porque as pessoas estão demandando mais de nós, só que elas não sabem. Elas chegam doentes, e aí quem está lá do outro lado não entende isso, continua fazendo a mesma coisa, e essas pessoas continuam doentes. Então, os resultados que eu tenho tido aqui, gente, são incríveis. Depois, lá no grupo tem alguns, eu vou mandar alguns para vocês verem lá também, mentorados da parte terapêutica nossa do início. Gente que tinha problema hepático, gente que já estava menopausada, voltou a menstruar, né? Gente com infertilidade, com atraso menstrual, disfuncionalidade absurda do seu feminino. Todo mundo com sonho iniciático, sonhando, menstruando, menstrua no dia seguinte, 2 dias depois. É desse nível, gente, pra vocês entenderem. Assim, só quem tá dentro entende mesmo, sabe? Então, é muito crítico mesmo mobilizar de uma maneira estruturada essas camadas do inconsciente dos nossos pacientes para que a gente possa ajudá-los na cura, né? Então, a partir disso, eu fiz toda essa estruturação para a gente entender como a gente pode usar essas ferramentas da medicina e da simbólica unidas para levar para o nosso paciente quais são os próximos passos deles, né? Então, a gente tem no primeiro módulo o corpo e a psicoimunoneuroendocrinobiologia, um pouquinho do que a gente falou ali já, né? Mas, obviamente, de uma maneira muito mais aprofundada, entendendo essas circuitarias. É possível modificar essas circuitarias, sair do sobreviver e entrar no viver? Com certeza sim. Isso demanda largar os bets em algumas coisas e priorizar outras, né? A energia de criação, de geração, de nutrição, a energia do feminino, da Kundalini, né? Ah, mas é Kundalini. Não, não é só isso, né? Não é sobre isso, porque isso é neurociência, gente. Isso é neuroplasticidade, né? É atrofiar esse circuito adrenérgico por um bom tempo na nossa cabeça para que a gente dê espaço para aquilo que vai nos ajudar a nos reconectar com a nossa intuição e com o nosso canal do self. Porque é isso que acontece com os pacientes. A ordem é essa, geralmente, tá? Então a gente começa aqui com a psiconeuroimunoendocrinobiologia. A partir disso, a gente fala do corpo físico e das simbologias principais do corpo, né? Entendendo nos órgãos, né? E sistemas, o que eles significam simbolicamente, né? Ah, mas isso tem a ver com a medicina germânica, com a medicina oriental? Não é sobre isso, gente. Não é. É a simbologia assim, ó, etimológica, arquetípica, histórica e alquímica dos órgãos e sistemas. E aí a junção deles com os chakras, o bloqueio e desbloqueio desses chakras associados. Como é que essas informações vêm? Através do próprio paciente, através da anamnese simbólica. Aqui, ó, né? Através da anamnese simbólica. Tem uma outra coisinha que a gente tem que saber quando a gente vai falar dessa formação, desse entendimento, é um dos pilares também do entendimento da medicina simbólica, que é o biorritmo e essa circuitariza. A base da mudança vai estar aqui, aonde a gente vai começar a trabalhar no nível neuronal, para depois vir para o nível físico, depois o mental e depois o nível conectivo, tá? Então, o diagnóstico geralmente vai desse jeito e a cura psíquica começa, né, nas circuitarias, depois vem para os sonhos, depois desce para o corpo e depois ela sobe de novo. Geralmente é essa a ordem, tá? Terceiro módulo, falando dos sintomas psicossomáticos e as suas origens, né? A gente vai destrinchar cada um deles. Esse padrão da Deméter que eu falei para vocês, assim como esse padrão da Deméter, tem vários padrões arquetípicos que se traduzem em doenças, gente, mas vários. Atena na sombra, Deméter na sombra, Hera na sombra, né? O padrão do Hefesto, né, na sombra, né, do homem, né? O Áries impulsivo, né, na sombra, né? Então a gente tem vários e eles se traduzem onde? Em doença no corpo mesmo, doença do corpo, né? É isso que acontece, chega doente, tá? Os níveis de investigação, ou seja, destrinchar esses níveis físico, mental e conectivo. Anamnese simbólica, ou seja, entender para além da tua anamnese normalzinha, né? Queixa principal, história mórbida atual, história mórbida pregressa, condições e hábitos de vida. Peraí, vem cá. Vamos entender esse campo aqui, ó. Vamos entender esses padrões mentais aqui. Vamos dar uma olhada, que essa aula até já está na plataforma também, tá? A gente vai ter liberação seriada dessas aulas, mas tem algumas que já estão. Esse aqui mereceu um módulo à parte, porque isso aqui é o ouro do ouro do ouro. Isso aqui já está na plataforma, inclusive para
para a gente próprio, não só para os pacientes, mas para a gente próprio. Para quem já está na mentoria, eu já tenho alunas que já estão lá com a gente, já estão no grupo, né, já estão sendo supervisionadas. Nossa, elas falam, gente, esse módulo, ele é ouro puro para a gente mesmo, no sentido de cura, tá? Vocês vão entender do que eu estou falando, estando lá depois, né? Mas que são as doenças do feminino, né? As doenças da desconexão da nossa energia do feminino, que automaticamente nos desconecta dessa circutaria aqui do viver, que automaticamente nos coloca nesse lugar aqui de sobrevivência e que automaticamente seta, alarma, né? Dá uma agulhada na bunda do nosso ânimo negativo. E aí ele vem para cima da gente com tudo, na brutalidade, na doença, né, no caso, várias, tá? E além disso, mais pra frente, aqui já temos algumas aulas também que estão maravilhosas, né? Que já estão lá na plataforma. Os sonhos, né? É um capítulo à parte também. A gente entender didaticamente como a gente entende, estrutura, destrincha os sonhos desses pacientes e quais simbologias têm a conexão com aquele sintoma e com aquela doença e com aquela etapa daquele paciente. Por que, Carla, que isso é importante? Porque isto te dá a resposta. Isso dá a resposta do próximo passo, da próxima operação alquímica, da próxima conduta que vai libertar um pouquinho mais de energia, e essa liberação de energia para esse paciente vai voltar para ele, e isso faz com que o corpo dele próprio vá se regenerando do mesmo jeito. Então é isso que acontece. Então as conexões alquímicas são imprescindíveis da gente entender direitinho, isso a gente vai falando ao longo do período, né, claro. Então, essas modulações são o que trazem a base da formação. Além disso, o que a gente tem dentro da nossa mentoria? A gente tem outro ouro, né, que é esse grupo Tira Dúvidas 24 horas no WhatsApp. Ou seja, sou eu, os mentorados, que trazem casos, dúvidas, demandas em loco mesmo. Estou no consultório com um paciente assim, 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 né? Bom, doutora Carol, tô um paciente assim, 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 aí você põe uma bolinha vermelha, né? Até coloquei aqui, ó. Tem prioridade, está lá no momento, lá põe uma bolinha vermelha, põe a sirenezinha pra gente saber que é in loco no momento, né? E caso não seja, aí a gente tem um tempo de resposta de até 24 horas, mas que a gente vai fazer a supervisão de vocês enquanto vocês estiverem lá com a gente, né? Então, assim, é o que eu digo, é como se fosse uma residência mesmo, né? Então, assim, eu tô lá, nosso pessoal do suporte tá lá, aí o pessoal manda, a gente já começa a responder, já vê e tal, tem até 24 horas para responder, é uma coisa ali em loco, olha, nossa, um sonho assim, 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 pode me ajudar aqui? Pá, tranquilamente, tá? Além disso, a gente vai ter, então, encontros de hot seats, que a gente fala, né, que são supervisões quinzenais, e elas vão começar a partir de agora, dia 16 de maio. Nossa primeira reunião está marcada para este dia, 16 de maio à noite, tá? E além disso, o grupo já tem, então, início imediato, né? O nosso grupo já está imediatamente trabalhado, já estamos trabalhando com ele, né? Além disso, a gente vai ter, para quem entrar agora nessa primeira turma, né? A gente vai ter 2 módulos bônus aqui, tá? Que já estão lá na plataforma também e que é o por ouro também. O primeiro deles, falando ainda da medicina simbólica, é esse workshop que, sem brincadeira, a gente é uma das entregas mais profundas da medicina simbólica. Workshop Alquimia e Corpo, né? É algo único mesmo dentro da medicina simbólica, que tá gravado ali naquele workshop e vai estar entregue aqui para vocês, tá? Por quê? Porque não é qualquer um que vai poder ter acesso a isso ali, não, porque é uma conversa muito profunda, né? Sobre a divina forma humana, né? Sobre os cérebros. O cérebro descrito pela escolástica, né? Intuitivo, o logos e a memória lá atrás. Maravilhoso, maravilhoso mesmo, não é por nada não. E o segundo módulo, que aí sim, caso você queira, esteja nesse momento, esteja transicionando para o digital, ou está no digital aqui, quer começar a trabalhar aqui no online, eu ainda disponibilizei como é que funciona o modelo de negócio da medicina simbólica. Ou seja, quais são os pilares para a gente poder trabalhar dentro desse ecossistema da medicina e simbólica.
certo? Então já são 4 aulas lá, vai ter hot seat também disso, né? Então, todo esse material de supervisão aqui, ó, vocês vão ter acesso durante 12. Isso, o material todo na plataforma é 1 ano, né? A nossa mentoria, a partir de 16 de maio, ela vai durar 12 semanas ou 3 meses, sendo 2 semanas para a gente estipular a parte da teórica, né? E depois mais um mês de hot seat e a supervisão por mais um mês inteiro, além dos 2 meses de mentoria, certo? Aí você me pergunta, né? Nossa, Carla, mas meu Deus, e como é que eu faço para entrar? Quanto custa e tudo mais? Então, assim, primeiro tem que entender o seguinte, gente. Se faz sentido para vocês sair desse lugar do médico, do psicólogo, do terapeuta, do enfermeiro, né, do nutricionista, do veterinário, que está prescrevendo só por prescrever, atendendo só por atender, né? E que vê que pode fazer mais e melhor para o seu paciente, e obviamente também será melhor remunerado por isso, é claro, né? Principalmente se tiver estratégia, se tiver ainda toda essa parte do digital junto, eu nem falo, né? Então pense, um material desse, gente, é uma formação. Uma formação hoje que inclusive tem a possibilidade isso tem certificado, claro, né, pela plataforma, mas a gente está pleiteando até certificados oficiais. O MEC com a Cogna, que é uma outra instituição de educação, que está apoiando bastante quem traz esse tipo de curso para educação online, né? Curso de extensão, como se fosse, né? Então a gente está pleiteando, inclusive, isso com eles, tá? Então você vê, uma formação hoje, gente, sai tranquilamente 10, 12 mil reais, tá? Com esse tempo e ainda grupo de supervisão, sairia no mínimo mais uns 1.000 ou 2.000 reais. Ou seja, daria ali uns 12 a 15 mil reais tranquilamente, certamente, tá? Mas aqui na nossa... nessa turma 1, eu vou trazer uma super condição para vocês, além dos bônus que vocês vão ganhar. Então, na verdade, esta formação, os 3 meses, os módulos, a supervisão, tudo isso trabalhado junto, isso não vai estar pelo valor de 8, 10 ou 12 mil reais, com formação, com certificação pelo MEC, pela Cogna, que a gente já está pleiteando para conseguir, ou seja, além da certificação da plataforma, a gente está pleiteando esse certificado, né? Então, isso não vai sair nem 8, nem 10, nem 12, mesmo com os próprios bônus, né? O módulo de negócio digital inteiro já lá na plataforma. O workshop Alquimia e Corpo, que foi um workshop profundíssimo. Poucas pessoas têm acesso a ele mesmo, porque não é para todo mundo, mas obviamente para quem é o profissional de saúde e terapeuta que vai trabalhar em cima disso, óbvio que vocês vão ter o acesso a isso aqui na turma 1, né? Porque depois não, né? Então, na verdade, isso aí não vai sair nem 8, nem 10, nem 12 mil, não, tá, gente? Isso aí eu vou fazer, como eu já estou fazendo para a primeira turma, por 12 vezes de R$ 297,50, ou R$ 2.975, podendo pagar no cartão, 2 cartões, tem parcelamento, tudo isso, né? Eu até vou deixar aqui tanto o link da página, já, da nossa página, quanto o link do WhatsApp com o pessoal do nosso suporte. Por quê? Porque essas condições eu vou deixar elas on, né, validadas, até amanhã sim, Denise. Vou sim, vou disponibilizar lá no nosso grupo. Você tá no grupo do WhatsApp? No grupo do WhatsApp, tá? A aula vai ficar até amanhã às 18, bem como esta condição com esses bônus que eu tô colocando amanhã até às 18, tá? Joia, maravilha. Inclusive, então, já dá um oi pro Vitor, que você esteve aqui na sessão com a gente, né? Que você vai acabar de ver logo depois e tudo mais. Nesse canal aqui, ó, no WhatsApp, tá? Dá um oizinho lá para ele, porque ele vai saber que você estava aqui para segurar a condição para vocês, tá? É como eu estava falando. Então, deixa eu entender. Fez sentido para você, mulher? Você pegou a explicação toda da parte didática, né? Da parte dos sonhos, da parte de como a gente trabalha dentro da estruturação desse método da medicina simbólica e o quanto isso pode ajudar, curar mesmo, né, gente? Curar mesmo, né? Os nossos pacientes, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psíquico, né? Porque eu digo uma coisa para vocês, gente, isso eu não posso falar assim, né? Abertamente lá no Instagram, nada disso. Mas eu digo para vocês, piamente eu acredito que uma das bases da cura do nosso corpo está sim nas curas psíquicas que acontecem entendendo os processos alquímicos e entendendo os processos de curas envolvidos naquilo, né? Agora, claro, para você entender qual é a operação, onde é, que é, etc.,
você tem que ter esse embasamento, né? Você tem que ter esse embasamento. Você chegou a ver o template da metodologia? Módulo 1, módulo 2? Chegou a ver lá, Denise? Eu mostrei aqui. Depois, se você quiser, eu coloco para você aqui. Eu nem sei se chegou a ver, mas deixa eu ver se está aqui ainda. Está aqui, ó. Só para você ter uma ideia, né? Do que eu estou falando, olha. A mentoria, ela é dividida em módulos, né? Tá? É dividida em módulos. A gente tem vários bônus aqui, né? Um grupo de supervisão 24 horas, né? Dentro desse grupo de supervisão, se você tiver paciente, tiver, etc., né? Dúvidas, etc., você pode mandar lá, quem já está na mentoria, inclusive já temos alunas da mentoria, né? Elas já estão mandando, já estão tendo insights preciosos lá, né? Condutas de casa, tudo isso, tá? Então a gente tem tudo isso estruturado, e como eu falei, como 2 bônus exclusivos para essa T1 aqui, que vão estar validados até amanhã às 18 também, módulo do modelo de negócio da medicina simbólica, se você quiser aprender isso para cá, para dentro do digital, tiver, né, quiser, né, trazer teu servir para cá, ou se já tem para aprimorar. E esse workshop, que é um workshop maravilhoso, né? Falando também do módulo de sonhos, doenças do feminino, que é um módulo à parte surreal. Essas aulas já estão na plataforma, né? Do módulo feminino, algumas do módulo dos sonhos, outras vão ser liberadas, né? À medida que a gente for trabalhando. A nossa primeira reunião, então, como eu estava comentando, vai ser no dia 16 de maio, dentro das nossas supervisões quinzenais, onde a gente vai ter trazer sempre os pilares e trazer daí, então, as dúvidas, estudos de caso que vocês têm para a gente poder entender e ajudar nas condutas mesmo, né? Nas condutas no sutil, né? Dos pacientes de vocês, ou mesmo nas físicas, que a gente também, né, muitas vezes acaba implementando, ajudando e tudo mais. Certo? Tem alguma dúvida, Denise? Alguma coisa que ficou querendo perguntar, né, para entender? Conte para mim. Se tiver alguma coisa, você me manda, ou se quiser assistir o resto lá, né? Assim, a segunda parte da sessão, né? Ali também. Eu já subo lá na nossa plataforma. Mas mande um oi pro Vitor, tá? Você estando aqui na nossa sessão, porque quem esteve aqui, né, vai ter ainda algumas outras possibilidades de bônus, principalmente, que vão ser disponibilizadas para quem esteve aqui na sessão, tá? Daí é só falando lá com o Vitor mesmo, tá? Afora isso, então, pô, claro, eu queria vir com calma, porque não paravam de falar. Não dá, isso aqui tem que ser com calma. Não tem como, mas então eu já vou subir lá, daí você vê bem calma e tranquila para entender direitinho, tá bom? Mas olha, isso mudou a minha vida, mudou a maneira como eu atendo meus pacientes e mudou o resultado deles, né? Nossa, depois eu mando para vocês lá no grupo, eu vou mandar alguns feedbacks também, né, que a gente tem de pacientes mentorados, né? Tem gente que está com a gente ali, que inclusive está na Vortex agora, e começou desde o princípio com a gente, né? Fez todas as nossas mentorias e foi entendendo a medicina simbólica e como são profissionais da saúde hoje, estão trabalhando com isso e estão vendo nelas próprias e nos pacientes as curas, né? É muito incrível, realmente, é algo muito gratificante a gente poder ver e poder trabalhar com isso e poder hoje trazer para o mundo isso para quem entende que não adianta mais, né, só tá na caixinha, tá no quadradinho, que o mundo, a nossa terra, a frequência, né, desse lugar está demandando profissionais que enxerguem o ser humano como um todo, né, como realmente um ser integral e não mais um pedaço, uma vesícula, uma perna, né, uma cabeça, é uma leitura de cartas de tarô, é um signo, não, é tudo junto, né? Na verdade, certo, amada, combinado? Então, vou disponibilizar lá na plataforma, vai ficar até amanhã às 18 disponível, tá bom? Então tá joia. E aí dá um oizinho lá pro Vitor, então, pra não esquecer, porque daí você garante alguns bônus a mais ainda, inclusive, por aqui. Combinado? Joia? Um beijo, então. Um beijo pra todo mundo. Vejo todo mundo aí dia 16 lá na Vortex, então, tá bom? Até!